dos estúdios da TV Grácia. Temos a honra em apresentar os resumos dos Calqueios 2024. O Evangelho da Graça, explicado por Jesus Cristo homem, e que nos leva hoje rumo à grande transformação. Abba Pai. Segunda carta, onde estávamos lendo bem ali, capítulo 11, versículo 4. O que Paulo diz no versículo 4? Estão todos lá? Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado. Sim, Paulo pregava um espírito do Jesus ressuscitado, mas os apóstolos pregavam a Jesus o sofrido, o de Nazaré, porque foi isso que eles viveram, o que suas mãos sentiram de acordo com a palavra da vida, pois era disso que eles falavam. Paulo não andou com Jesus de Nazaré, Paulo o viu ressuscitado. Portanto, Paulo estava falando com você sobre outro estilo de Jesus. E então ele diz: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro quê? Outro quê? Você sabe o que isso significa? Outra atitude. E qual era esse outro espírito que existia naquela época? Não era o de José Luiz, era o de Moisés. Não era o espírito de Paulo, era o espírito de Moisés. Esse outro espírito sempre esteve presente. O espírito de Moisés é: cuidado, há pecado, há condenação, maldição, o julgamento está chegando, o fogo de Jeová vem e corta você. É um espírito de condenação em que você sempre vê Deus contra você, e onde você não pode falar muito sobre Deus, porque isso o torna muito religioso. Você não viu isso nas massas? Há espíritos lá, muitos deles, porque as pessoas pensam que religião é ser muito sério, ou é para ficar em silêncio porque são espíritos. Em outras palavras, são atitudes que entram na vida das pessoas. E então Paulo disse: vejam se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou outro espírito. E então ele lhes disse: ou outro evangelho. Ou outro evangelho, porque Paulo sabia que havia outro evangelho, o evangelho da circuncisão, e por isso ele estava sempre cuidando da igreja. Vejam, tomem cuidado, não recebam outro espírito, porque se recebem outro espírito não reinarão. Você tem que ter muito cuidado na forma como fala. Nosso vocabulário é muito importante. Quando uma pessoa que não sabe falar, você tem que se afastar dela. Uma pessoa que está sempre reclamando e está sempre criticando, e sempre está, você sabe, as coisas estão ruins. Sabe como é, cara? E então eles entram na política de seu país. Sabe, eles estão sempre reclamando. Você já ouviu esses programas aqui em Miami? Você ouve um espírito anti qualquer coisa, e eles estão sempre reclamando e com problemas. E então você entra nele e esse espírito entra em você. Mateus capítulo 15, versículo 11. Não é o que entra na boca, é aí que todos nós estamos. O que contamina o homem não é o que entra na boca. Quantas coisas entram na boca? O que entra na boca? Muitas coisas. Isso não contamina. Agora veja o que está escrito: mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Sim, porque há pessoas que o julgam porque você comeu determinada comida, comida de porco, comida disso, comida proibida. Mas o que contamina é o que sai.
Sabe por quê? Porque o que sai é a abundância de seu coração, o que está aqui. E se você está contaminado, eu não quero estar ao teu lado, para que você possa contaminá-lo. Porque o que sai contamina, diga contamina. O que sai. Quando você fala mal, o mundo espiritual, nos céus, não no céu, nos céus é cercado por anjos. Imagine que você começa a dizer: gostaria que um caminhão passasse por cima de mim, estou sufocando, a situação não está fácil, eu gostaria de morrer, não quero mais viver, eu gostaria de morrer. E esses anjos, eles não conhecem o bem nem o mal, e então eles dizem: olha, ele quer um caminhão, vamos pegar um daqueles grandes. Os grandes, como os de Sealand, eles dizem: bem, é isso que ele está pedindo. Você está contaminando porque é você quem está falando, e está dizendo que seu casamento não é bom, que sua casa é um inferno, que o abençoado que é seu marido, você gostaria que ele morresse, e ele trabalha na FPL. Ele trabalha lá, veja, falando mal. Veja, eu passo meu tempo em casa cancelando o que digo, porque às vezes saem palavras da minha boca que não se encaixam. Anjos, eu cancelo o que disse, eu estava brincando, sabe? Ei, porque o que sai de sua boca é o quê? Agora o que está saindo da sua boca, abençoado. Olhe para a pessoa ao seu lado e olhe o que está saindo. Olhe, não olhe para mim, olhe para o lado para ver o que está saindo. Cuidado com o que sai, porque isso é o que você está recebendo. E aí você diz que o evangelho da graça não funciona. Como assim não funciona? Ele diz: descontamine-se, esse é o seu trabalho, essa é a responsabilidade do seu sacerdócio, essa é a sua boca, abençoado. Portanto, vocês têm de se disciplinar, têm de saber como falar. Como você vai falar com seu filho ou sua filha dessa maneira? Como você vai fazer isso? Você está contaminando ele ou ela, e talvez sua filha não tenha a capacidade para não receber isso, e mais ainda de você que é a mãe, ou de você que é o pai. Seu filho não tem capacidade de aguentar esse veneno que está saindo da sua mente contaminada, e você está chateando ele. Você está machucando ele, porque você é um ser muito poderoso, você é um espírito que vive em um corpo, você é um Deus, e quando você fala, suas palavras carregam um poder tremendo. Veja o que diz o versículo 15: tendo cuidado, digam, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Para quê? Para ser purificado. A graça é para limpar sua mente. Veja, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela apenas muitos se contaminem. Ouçam, quando houver alguém que esteja sendo envenenado em sua família, isso não acontece aqui, porque não recebemos isso aqui. Aqui mandamos você calar a boca imediatamente. Eu não recebo isso, não fale assim aqui. Ok. Você sabe que há pessoas que estão sempre criticando, que têm uma língua solta, que estão envenenadas por causa do que lhes aconteceu na juventude, ou porque não tem um bom carro e o outro cara tem um bom carro, e acham que o mundo tem uma dívida com eles porque se saíram mal. E então você vê isso o tempo todo. Eles estão enraizados na amargura, e onde quer que estejam, começam a exalar esse mau cheiro, aquele veneno ali. E isso contamina muitos, porque há muitos que são fracos na fé, que não têm a capacidade de resistir a esses projéteis. Você sabe, esses mísseis estão chegando, sabe como Paulo os chamou?
os dardos de fogo do maligno. Portanto, acima de tudo, tomem o escudo da fé, para que vocês possam resistir e apagar os dardos do maligno. Há pessoas que têm boca, veja, os peixes morrem pela boca. Há pessoas que têm a boca solta e adoram criticar. Eles estão buscando alguém para conversar e poder criticar assuntos, e começam a criticar, tendo cuidado. Olhe com atenção quem está ao seu lado e quem está falando com você. Olhe, vou lhe dizer algo sobre essa pessoa. Você sabe, aqui entre nós. Olhe, não me contamine. Leve isso para lá, não estou interessado. Deixe-o limpo para mim. Por que você tem que estar me sujando? Por que você tem que estar vomitando em mim? Engula seu próprio vômito, não venha falar mal comigo. Hello? Tem gente que procura alguém para vomitar, dizendo: ei, quem vai me emprestar sua roupa para eu vomitar em cima dela? Vá ao banheiro, olhe e grite lá no banheiro, faça o que quiser, mas não venha jogar esse vômito sujo de raiz amarga em mim. E muitos são contaminados, diz aqui, tendo cuidado. Cuidado com quem está ligando para você. Essas pessoas que não conseguem viver consigo mesmas e estão sempre procurando o telefone dos outros é melhor ficar sozinho. Não dê seu telefone a ninguém. Olhe, deixe-me falar com meu marido, depois eu conto para você. E por que você tem que pedir o telefone das pessoas? A menos que você seja um amigo próximo e chegue um momento em que você peça o telefone dele. Mas você não precisa pedir o número de telefone de ninguém aqui. Qual é o objetivo? Para vomitar. Não se deixe sujar, abençoado. Você é um Deus muito poderoso para que estejam falando a você de lixo. Há pessoas que são especialistas em gerar joio. Elas são criadoras de problemas. Pastor, você está falando de mim? Você sabe disso? Se a palavra diz que o que entra não contamina, o que sai contamina. Bem, então toda vez que você diz eu estou, não vê que quando diz eu estou é uma posição? Uma posição, enfermo estou. Como quando você diz eu sou pobre. Ah, você é pobre. Eu sou. Posição, eu me identifico como pobre. Continuarei pobre por toda a minha vida. Eu não estudei, não me preparei, não tinha dinheiro, não sou como o primo de fulano de tal e o tio de fulano de tal que mandou seu filho. Eu sou estou errado, não estou me sentindo bem, fiquei para trás, não estou avançando. Sabe o que é isso? Estou atrasado e não estou avançando. Quero dizer, você já definiu essa posição. Você está doente, você está sem dinheiro, está em uma bagunça, você está cheio de dívidas, e essa é a sua confissão, e você continua se contaminando com isso. Ah, você não tem memória para nada porque não guarda nada. Você sempre foi uma pessoa atrasada que não se lembra de nada. Você esquece o nome de todo mundo, você se esquece. Ah, você não consegue aprender isso de cor porque não tem uma boa memória. O professor lhe disse que você não tem memória, e você já sabe disso, e vai continuar dizendo isso. Diga isso. Mais cedo ou mais tarde vou morrer de doenças por causa dos genes que herdei de minha família. Veja, minha mãe morreu aos 40 anos de idade, meu pai morreu de ataque cardíaco, todos os meus tios tiveram câncer e outros tiveram outra doença. E essa é a sua poesia, essa é a sua canção de toda a sua vida. Você não parece ter sido abençoado com o crente Abraão, porque se você é da fé, você é alguém espetacular nessa terra, tem que saber falar. Ei! Diga, minha mente não está contaminada. Crescendo em graça me lavou
e continuará me lavando até que eu esteja como a mente de Cristo, que Cristo falou e foi executado. Cristo parou os ventos. Eles disseram: quem é esse que faz tudo parar? Os anjos te obedecem. Os anjos estão procurando pessoas assim, pessoas que obedecem. Obrigado. Abba Pai, abençoado. Ei, Abba Pai, fale, abra a boca, confesse: estou abençoado, estou saudável, estou próspero, não estou doente. Os anjos vão servir você. Abba Pai, ei, isso é bom. Abba Pai. Ei, um povo como nunca houve na face da terra. Veja, você não precisa estudar muito para isso. O que você precisa ter, veja, é conhecimento. Coloque-o em prática. Deus está pedindo que você seja um chato. Deus está lhe dizendo: cuidado para não ir para cá, cuidado ao ir para lá, não se vista assim, cuidado ao ir a festas, cuidado ao ir aqui e ali. Deus não está pedindo que você faça isso. O que Deus está pedindo que você faça é aperfeiçoar a santidade. E o que é santidade? Não ir à praia, ser um chato, não ir a uma festa. Isso é santidade para você? Santidade é não se contaminar. Pegue a palavra de Deus e honre-a em sua boca, limpar sua mente, andar como um Deus, como um abençoado. Bem, que seja a vontade de Deus. Não, Deus já quis isso, essa é a vontade dele, ele determinou isso, está em sua boca. Cabe a você decidir: vou viver dessa maneira, vou corrigir minha fala, e isso vai funcionar para mim. Pastor, deixe que seja o que Deus quer. Mas você sabe o que Deus quer? Que seja a vontade dele. Deus diz: se ele soubesse qual é a minha vontade, estou deixando que ele veja a minha vontade. Isso é em sua mão e em sua boca. Junto de ti está a palavra, na tua boca e no teu coração. Junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra de fé que pregamos, que se você acreditar e confessar, não se trata de meditar. Oh, apóstolo, eu adoro meditação. Então vá até lá com os chineses, lá com Buda. Você não pode vir aqui para meditar. Aqui está de acordo com o que está escrito. Crie, por isso falei. Vou terminar com Jó. Jó, antes dos Salmos, por favor, versículos 25 e 26. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Veja como Jó estava com medo. Quantos estão com medo aqui? Cuidado. Você tem medo de que algo aconteça com você, não é mesmo? Então esse medo se infiltra em você. Então Jó diz: porque aquilo que temia me sobreveio. Se eu tivesse tido minha mente descontaminada, isso não teria acontecido comigo, porque você é um ser. Veja, Paulo disse que somos tesouros em vasos de barro. O tesouro é um espírito de grande autoridade. Portanto, esse espírito, quando ele está trabalhando ao contrário, com medo, ele atrai negócios ruins para você. Está indo mal, tudo começa a fracassar. Porque é esse medo, o medo que você tem, ele vem até você. Veja o que ele diz: nunca estive tranquilo, versículo 26, nem sosseguei. Ei, com o que você vai se assegurar?
Com o que você vai se assegurar? Com o conhecimento de Deus. Se você não tiver um seguro, você precisa de seguro. Você precisa de cobertura. Você precisa de seguro. Cobertura total. Você precisa ter um seguro. Se você não tiver um seguro, você estará apenas à deriva. Bem, ei, sim, é bom ir à igreja de vez em quando. Vou ouvir um pouco. Você não tem certeza. Precisa fazer um seguro. E a companhia de seguros está aqui. Eu sou o CEO, o presidente. E é grátis. Tudo o que você precisa fazer é ter um seguro. Veja, ele diz: nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei. Nem repousei. Diz, mas veio sobre mim a perturbação. Se você não se assegurar disso, vai ter problemas. Estará sempre reclamando. Eu o recomendo. Já passei por situações nesta vida e sou feliz porque me deram exercício aqui. E não tenho queixas de nada, nem problemas com ninguém. Não tenho nada. Não tenho nenhuma raiz de amargura. Não preciso contaminar ninguém. Minhas palavras são poucas. Eu falo com você. Como você está? Como você está abençoado? Tudo bem? Reinando. Anjos com você. E acabou. Não vou lhe dar tempo para me dizer: olha, apóstolo, você sabe que há uma família que se senta em tal e tal lugar? E então me disseram: não, desculpe meu amor, vomite no sanitário. Olhe, o sanitário é ali. O sanitário fica ali. Não vou dar tempo para falarem comigo sobre você. Se você é um tesouro, como vão falar comigo sobre um tesouro? De ninguém. Você é um ser perfeito. Sim, pastor, mas você não sabe o que ele está fazendo. O que importa para mim se é temporário. Então ele não vai querer fazer isso. Deixe para lá. Quando essa palavra entra, ela tira até o que você gosta. Alguém ali: ei, isso é verdade. Esta palavra, isso, veja eu ensino essa palavra. Eu acordo maravilhado com essa palavra. Isso alcança coisas tremendas. Mas você tem que, limpar. Você precisa ter cuidado como fala. Você precisa ser cuidadoso. É isso aí. Pesquise bem seu vocabulário, porque da abundância do coração a boca fala. E o que sair, espero que seja bom. O que sai da tua boca, espero que seja bom. Essa palavra o ajudará a perdoar toda a sua família, porque você verá que o que eles tinham era um depósito de lixo. É por isso que eles o maltrataram. Eles estavam cheios de vômito e sujeira, porque o que eles tinham lá, era lixo, cheio de musaranhos. É por isso que eles maltrataram você. É por isso que não lhe deram. Você não vai reclamar de sua mãe, de seu pai e de seus primos, se eles não tinham nada melhor. Seu avô, ele era teimoso e ignorante. Seu tio, esse era outro maluco. Seu pai e sua mãe eles eram baldes de lixo, de religião. Roma tem um lixeiro por lá e começa a enviá-lo com todos aqueles padres, e ele enche sua cabeça de musaranhos. Todas essas pessoas religiosas, pentecostais, batistas, evangélicas, o que elas têm é lixo em seus púlpitos, em vez de ter a palavra viva de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Ei, eu li isso antes, e eu falo e falo. Imagine, este ministério está falando. É aqui que se fala mais. Porque não estamos gritando, não estamos girando, e não estamos dizendo aleluia como costumávamos fazer. Então imagine isso.
E então li esse versículo e ele chamou minha atenção. Ei, mas esse ministério é um ministério de palavras. E agora Paulo me diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E eu guardei esse versículo por muitos anos. Eu estava dizendo, ei, como decifrar esse versículo? Até que me dei conta. E a mente de Cristo em mim me disse, José Luiz, o que está acontecendo é que o reino e as palavras que você diz não são palavras, como diz o versículo. Veja o que ele diz. Não consiste em palavras, não, sim, há pessoas que falam muito, mas elas não falam sobre poder. E o evangelho é o quê? Portanto, quando ensinamos o evangelho, não se trata de palavras, porque o evangelho não são palavras, porque a palavra, a letra mata, mas o evangelho dá vida. Foi assim que compreendi esse versículo depois de tantos anos. Eu entendi esta semana olhando para esse versículo, que somos pessoas que têm um poder muito grande. A única coisa é que esse poder tem que ir se regulamentando, porque esse poder está num corpo de barro. Em um corpo que ainda está em um estado de corrupção. E o que acontece? Essa corrupção anula, não permite que você veja tudo o que possui como evangelho. Ela o está impedindo. E é por isso que a transformação tem que esperar um pouco mais. Porque o poder, e não estamos falando de qualquer poder aqui, estamos falando do poder de Deus, o poder do reino. Agora, por que não está funcionando mais? Por causa de sua condição humana. E você sabe qual é o problema? E é um grande problema. Se você não avançar, se não se desenvolver e não prestar atenção ao poder de Deus, então o corpo corrupto o afetará, se você não o afetar com o seu poder. Quando você vê um irmão aqui crescendo em graça, quando o vê em contínua fraqueza, é porque ele não está aperfeiçoando o poder de Deus em sua vida. Ele está em um estado de irresponsabilidade, fazendo uma afronta ao Espírito da graça. Você está em perigo. Você não vê que o lugar em que foi colocado é um reino maravilhoso, mas é um reino muito perigoso. Porque você está lidando com o poder de Deus. Imagine isso. É como se lhe fosse dado um emprego em uma daquelas usinas que fornecem energia para toda a Flórida. Como você entra lá? Se colocar a mão no fio errado, você sabe o que vai acontecer. Então Deus diz: vós sois deuses. Vamos dar uma olhada em Salmos 82, versículo 6, porque aqui, embora já tenhamos lido, temos de continuar lendo. Eu disse: vós sois deuses. Imagine deuses sem poder. Não tire o versículo de mim ainda, mas imagine deuses sem poder. Não é de se admirar que as pessoas digam que eu sou um Deus e não ousem dizê-lo. Como posso dizer que sou um Deus se estou falido? E isso é falta de fé. Porque você não está supondo que, bem, eu sou um Deus e tenho o poder de Deus e com fé digo que o poder de Deus será ainda mais aperfeiçoado em minha vida. É por isso que digo que você não pode ter medo e não pode viver muitos dias de cada vez. E o que vai acontecer em 2 dias, em 3 dias, em 4 dias? Porque você está trazendo um fardo que não deveria desenvolver. Você precisa viver dia após dia. Então os pensamentos corruptos, os pensamentos de sua mente carnal querem dominá-lo. Ela diz: não, você não vai conseguir lidar com isso. O tiro vai sair pela culatra. É melhor você consertar tudo isso agora mesmo e sair do caminho, porque veja bem, e então você desiste. E estará antecipando um futuro que ainda não chegou. Sabe do que estou falando?
Eu sei que você sabe se eu passar pela mesma coisa. Há medos. Medos. Tudo. Em tudo, em toda a carne. Veja, a carne vai entrar em tudo, no seu relacionamento conjugal. E ele vai trazer as coisas à tona e vai dizer coisas para você. O que ela quer é te incomodar. Aí ele vai se intrometer em seus negócios, em seus estudos, em seu trabalho, porque é assim que o reino da carne funciona. Você vive em um estado de corrupção. Este mundo está em corrupção. É por isso é necessário revesti-lo com a imortalidade. Como? Com o poder de Deus. E parte dessa transformação vem neste tema hoje. Portanto, vamos acabar entendendo o que é o poder de Deus. E vamos acabar indo contra o que o está prejudicando. O que há em sua personalidade que o está prejudicando, que o está impedindo de reinar. Seja uma doença, sejam atitudes. Você precisa encontrar uma maneira para seu próprio bem de reinar sobre essas circunstâncias. Porque você pode. Porque você tem tudo. Você está completo, não lhe falta nada. Imagine agora, vamos dizer que vamos orar. Você quer orar? Não me atrevo a orar. Eles estão perguntando por aí, você ora? Nesse caso, eu mesmo orarei. E você ora na congregação, mas isso é um rudimento. Isso é um rudimento da fé em Deus, como diz Hebreus 6, 1. Deixando os rudimentos da doutrina da fé em Deus, porque não é mais fé em Deus, você é um Deus. Você é um Deus poderoso. As pessoas se enganam comigo e dizem, não, elas o estão idolatrando, como pode ser isso? Mas é isso que estou lhe dando abençoado. José Luiz não, José Luiz também está por trás disso para se salvar. Estou deitado lá também esperando, no barco está partindo, o trem está partindo. Isso é para todos. Eu neste momento faço uma súplica, como Paulo disse. Eu faço um pedido que apresentem seus corpos como sacrifício vivo, santo, que é seu culto racional. E não se submetam às tradições que existem e reinam. Apresentem seus corpos como sacrifício vivo. É isso que significa. No sistema, apresentar o corpo como sacrifício vivo é jejuar, não dar alimento ao corpo, e a situação piora. Ou passá-lo adiante e orar por ele, mas no ministério crescendo em graça, no reino dos céus, que somos nós que temos as chaves desse reino. Aqui apresentamos nosso corpo como sacrifício vivo. Como? Reconhecendo que tem debilidade e não aceitando, mas também reconhecendo que o problema é essa carne. E também aceitando que temos o poder de lidar com ele. E para isso você precisa ter coragem. É preciso confessar a palavra, como a criança disse a ele. O que você está fazendo aqui, papai? Você não é meu amor, saia daqui. É aí que ele confronta. Aqueles irmãos que vêm reclamar com você, veja, já chega, confronte-os. E aquela coisa de sentir pena dos outros. E aquele não me entendeu. O apóstolo não gosta de mim. É só que isso aconteceu. Não é hora para isso, abençoado. Não há tempo para reclamação. O que há é tempo para confessar a palavra de poder.
Primeira carta aos Coríntios. E como sempre corrigimos, não é a primeira carta aos Coríntios, porque eles não escreveram nada, é Paulo aos Coríntios. Diz os versículos de 1 a 3, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Paulo esperava falar com as pessoas como espíritos. Mas quando ele chegou a essa igreja, ele viu tantos rudimentos, e viu tanto legalismo, e deve ter visto outras coisas lá que disse: você não pode falar com pessoas espirituais aqui. Deixe-me falar um pouco sobre o antigo pacto, porque eles não vão entender. Deixe-me falar com eles como a pessoas carnais. Ele diz como a carnais, como a meninos em Cristo. Você sabe quem são as crianças em Cristo? Os 10%. Estávamos falando na semana passada que uma pessoa que tem a mente ativada está fora dos 10% do uso da mente. E ela começa com um QI diferente, começa a se desenvolver de forma muito mais excelente, porque começa a pensar. Ele exercita sua mente. E a pessoa já mudou, porque está se exercitando mais. Ela vê as coisas de forma diferente, não é mesmo? Mas então essas eram crianças em Cristo, que são as que temos ao nosso redor representando o cristianismo. Eles são orfanatos porque são órfãos. Seu pai não veio para cuidar deles. Quero dizer, elas ainda são nossos irmãos e irmãs. Nós os amamos. Amamos os evangélicos, os católicos, os pentecostais, as testemunhas de Jeová, adventistas, espiritualistas, santerianos, quem quer que seja. Pois aquele que é maduro em Cristo ama. Por que isso acontece? Porque se você tem todos os mistérios e todo o conhecimento e não tem amor, você não é nada. O amor é o vínculo perfeito, e quando você ama não tem problemas com isso. Mas você também precisa ser honesto, eles são filhos em Cristo. É preciso ter cuidado, pois elas podem morder você. Você pode ser arranhado, tudo pode acontecer com você. Elas também podem lhe dar um tapa se você for descuidado. As crianças são um perigo. As crianças farão qualquer coisa com você. Ele diz: com leite vos criei. O leite é um tipo da lei da antiga aliança. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Como o apóstolo foi honesto. Não podíeis. Sei que não posso falar com vocês espiritualmente aqui, porque vocês não me entenderão. Ele diz: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja. Cuidado. Contendas e dissensões. Você sabe que em uma igreja evangélica é onde há mais ciúmes, contendas e dissensões. Você sabe como eles chamam seus grupos. Nós estamos crescendo, e não é isso, é que eles estão muito divididos. O pequeno grupo daqui vai para lá, e este rouba 10 ovelhas daquele e estabelece outra congregação lá. E no momento há muitos, e eles dizem: pessoal, a cidade está cercada de congregações, mas há jardins de infância em cada esquina brigando. Eles lhe perguntam: de onde você veio? Bem, eu fui primeiro a tal e tal igreja. E depois houve uma divisão. Não quero falar muito sobre isso, mas houve uma discórdia lá e fui para outra igreja. Aqui não há divisões. Não pode haver. As contendas podem se formar um pouco, mas acabam. Porque não conhecemos uns aos outros segundo a carne. E temos a mente de Cristo, e Cristo diz a você: ei, da mesma forma que você foi perdoado, perdoe imediatamente. Isso dissipa o fogo imediatamente antes que ele cresça. E então, e dissensões. Malícia. Você sabe não, veja, com esse aqui tenha cuidado, não há nada disso aqui. Porque a graça não se deve ao fato de sermos bons. Somos muito ruins aqui. Mas porque a graça nos liberta. Como diz o apóstolo Paulo: não que sejamos competentes por nós mesmos para pensar algo como nós mesmos, mas que nossa competência vem de Deus. Por meio de quê? Por meio do conhecimento da graça. Portanto, há uma expressão aqui. Diz: contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens?
Então vem a pergunta, Paulo: e como você quer que eu ande? Como um cavalo, como uma vaca? Ou, pois é isso que eu sou, um homem. Mas Paulo disse: não, é que aqueles que são uma nova criação, não podem andar como os homens. Eles têm que andar como o quê? Como deuses. Porque somos uma nova criação. Sim, do jeito que você pensa, como você vai andar como um Deus? De acordo com o estado de sua mente. Se sua mente tiver as informações corretas, você começará a andar como um Deus. Era isso que Paulo estava esperando. Ele disse à congregação: eu não pude tratá-los como pessoas espirituais, falei-lhes como a carnais, porque vocês andam como homens. Paulo foi questionado: o que você espera que eu ande como o quê? Bem, ande como o que você é. Se você é uma nova criação, quem formou a nova criação? Deus, a semelhança dele, exatamente como ele. Portanto, se você tem a mente de Cristo, um espírito, com a mente de Cristo é outro Cristo. Portanto, outro Cristo aqui na terra anda como um Cristo, tendo o mesmo espírito de fé que ele tinha onde? Em Cristo. Se você tem o mesmo espírito de Cristo, está assentado nos lugares celestiais com ele, há um chamado para andar como deuses. Andar como deuses, pensar como deuses e viver como deuses.